Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, eu tô muito feliz, graças a Deus. Saiba que você não clicou nesse devocional em vão. Deus tem uma palavra pro seu coração, então abra o seu coração e ouça aquilo que Deus deseja te entregar. No nosso devocional de hoje, eu vou estar lendo uma passagem que se encontra lá no livro de Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. O livro de Lamentações, na Bíblia, não vai dizer qual foi o autor dele, mas por base do que está escrito neste livro, podemos entender que ele foi escrito pelo profeta Jeremias. O povo de Israel, eles desobedeceram a Deus. Eles não davam ouvido a Deus e nem aos profetas de Deus. Começaram a idolatrar outros deuses, viver de uma forma que não agradava a Deus. Lembrando que Israel é a nação eleita, a nação escolhida, o povo de Deus, né? Que serviria como exemplo para as outras nações. Mas a gente vai conseguir ver que o povo de Israel, ele foi um povo rebelde, um povo que não acreditou no próprio Messias, que era Jesus. Desde o Antigo Testamento, Deus derrama o seu juízo sobre aquele povo. E aquele povo que não dava ouvido aos profetas de Deus, devido aos seus pecados, pagaram por isso, né? O povo de Israel foi levado a cativo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E além deles serem tirados da sua terra, Nabucodonosor deu ordem, né, ali ao seu exército. Eles destruíram toda a cidade, não sobrou nada na cidade. Aí ficou ali naquela cidade algumas pessoas pobres, umas pessoas incapacitadas que não teria serventia nenhum lá na Babilônia, e inclusive também o profeta Jeremias. E nesse período aqui de Lamentações, ele vai descrever a angústia, a dor, o sofrimento daquele povo. Ele vai fazer comparações de como era a vida daquele povo antes do cativeiro babilônico e como está sendo no período do cativeiro babilônico. E a gente sabe que diante de um momento difícil das nossas vidas, é difícil a gente ter fé em Deus, é difícil a gente ter pensamentos bons. E é essa passagem que eu quero trazer para vocês, que é uma passagem muito conhecida, que vai dizer no versículo 21 do capítulo 3: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Algo que é difícil para nós todos, mas que é necessário, principalmente nesses dias que estamos vivendo atualmente, dias de angústia, dias de dor, dias de aflição, onde se a gente não saber os pensamentos que a gente tem, a gente acaba adoecendo. E a gente tem que sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então eu quero convidar você a ler junto comigo esses versículos a partir do 3, capítulo 3, a partir do versículo 21, que vai nos dizer assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A gente não pode se esquecer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que grande é a sua fidelidade. Toda vez que a gente enfrenta um momento difícil na nossa vida, a gente tem que fazer esse exercício de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente não pode encher o nosso coração, nossa mente com pensamentos ruins, porque senão a gente não vai ter força para sair da situação que a gente se encontra. Uma dessas grandes promessas que eu e você temos que trazer à memória é que se encontra lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, que vai nos dizer assim: e eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus será com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as coisas antigas são passadas. Essa é uma das coisas que eu e você devemos trazer à memória para nos dar esperança, para enfrentarmos os problemas do nosso dia a dia. Eu sei que muitas das vezes a gente tem travado batalhas, lutas, que a gente olha e fala assim: eu não consigo.
eu tô cansada, eu tô exausta, não tenho forças, mas eu quero te dizer que você não está sozinho. Deus está contigo, Ele está contemplando a sua luta, a sua dor, o seu sofrimento, e Ele te diz, não há nenhum fardo que ele seja tão grande a ponto de você não suportar carregá-lo. Permaneça firme, crendo, confiando, assim como Jeremias disse aqui. Ele não estava na melhor fase da vida dele. Pelo contrário, ele estava vivendo uma das piores fases da vida dele. E se ele não trazesse à memória aquilo que dava esperança a ele, ele teria desistido. E ele mesmo reconheceu a fidelidade de Deus. Reconheça a fidelidade de Deus na sua vida, independente do momento, independente da circunstância. Todos os dias que você acorda, que você abre os seus olhos, você já está sendo contemplado com a fidelidade de Deus, com o renovo de Deus, porque se não fosse por Deus, nós não estaríamos nem de pé. Então não desanime, continue perseverando, continue lutando. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumpre. E Deus havia prometido ali que o cativeiro iria acabar, mas que Jerusalém iria se reerguer, um novo templo iria ter. Mas se o povo ficasse somente preso no passado, na destruição, e não tivesse uma ação de fé, eles não conseguiriam reerguer o templo, eles não conseguiriam recomeçar a vida deles. E é isso que Deus te diz. A fase difícil, ela vai passar. O momento difícil, ele vai passar. Mas enquanto você estiver nesse momento de dor, de sofrimento, traga à memória aquilo que te dá esperança. Os seus olhos não podem estar focados somente nos desastres. Os seus olhos não podem estar focados somente nas lutas. Os seus olhos têm que estar focados em mim, porque é de mim que vem o seu refúgio, a sua fortaleza. E saiba que Deus, Ele está contemplando tudo, Ele está no controle de todas as coisas. Nada acontece em vão. Tudo tem um propósito. No fim, tudo vai cooperar para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Permaneça fiel a Deus, que Ele vai ser fiel a você. Jesus veio ao mundo e Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês também vão vencer. Às vezes não está sendo fácil para você aqui nessa terra. Você não está tendo a vida que você deseja, não está conquistando as coisas que você deseja, mas saiba que você vive nesse mundo de passagem. Quantas pessoas partiram daqui com riquezas, com fama, e se foram desse mundo e não levaram nada? Mas aonde será que a alma delas vão repousar depois da morte? Você tem que entender que por mais que aqui não seja fácil, vai haver um dia em que você vai partir desse mundo e lá será a eternidade e você vai poder usufruir das promessas de Deus sobre a sua vida. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Não está fácil, mas desistir não vai facilitar as coisas. Permaneça na videira, permaneça em Cristo Jesus. Às vezes a gente vê muitas injustiças, às vezes a gente é fiel a Deus, é filho de Deus, estamos na igreja servindo, adorando a Deus, renunciando às nossas vontades, renunciando aos nossos desejos e temos passado por dificuldades como o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele era um homem de Deus, ele profetizava a palavra de Deus, mas o povo de Israel ignorou a voz de Deus, ignorou os profetas de Deus e dava ouvido aos profetas que falavam aquilo que eles gostavam de ouvir. E o profeta Jeremias também pagou juntamente com o povo ali pelo juízo de Deus. Ele teve que passar por aquele momento difícil ali junto com a nação de Judá. E às vezes a gente passa por momentos difíceis que a gente não merece, porque o profeta Jeremias não merecia, mas mesmo diante do momento difícil, Deus estava com ele. Deus estava renovando a força dele. A cada manhã, Deus dava um renovo ali para ele. E por mais que o profeta Jeremias não viveu uma vida
maravilhosa nessa terra, por mais que ele não teve o reconhecimento que ele deveria ter aqui nessa terra, ele trazia à memória aquilo que dava esperança. Ele sabia que a vida dele estava sendo guiada por Deus e que um dia toda essa dor, todo esse sofrimento, como eu acabei de ler lá no livro de Apocalipse, iria passar. E é isso que você precisa fazer, concentrar nas coisas de Deus, nas coisas espirituais e entender que vai ter coisas que vamos ter que passar sim, mas Deus vai passar conosco e tudo tem um tempo, como a palavra diz, há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. E por mais que hoje o tempo não está sendo fácil, foi necessário a nação de Israel, o povo de Judá, ir para o cativeiro. Foi necessário a destruição, foi necessário a perda, a dor, o sofrimento, porque o povo se rebelou contra Deus. O povo ignorou a voz de Deus e Deus queria tratar o povo. Deus queria trazer o povo novamente para Ele. E às vezes é necessário a gente passar por algumas coisas. Às vezes a gente vai passar por coisas que nós não, olhando aos nossos olhos, nós não merecemos passar. Mas no fim elas vão cooperar para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Então permaneça firme. Deus está com você. Deus é o seu renovo. Deus é a sua fortaleza. Não foque só nos problemas. Não foque só na dificuldade. O inimigo quer que esse problema, essa luta, essa dor, ela te jogue no chão e te derrube ali, que você não tenha forças para vencer. Mas não é isso que Deus quer. Deus não te deu espírito de temor. Deus te deu espírito de ousadia. Então erga a sua cabeça, continue firme, perseverando e saiba que Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de tudo. Traga à sua mente somente coisas que te dão esperança. Hoje a gente vê quantas pessoas com as suas mentes adoecidas. E é somente eu e você, um exercício que eu e você, com a ajuda de Deus, podemos praticar. Sempre com um pensamento ruim vier, você não vai conseguir vencer, você é um fracassado, não tem jeito para sua vida, não tem jeito para sua família. Repreenda esses pensamentos, porque ele não provém do Senhor. A palavra nos diz que os pensamentos de Deus sobre as nossas vidas são pensamentos de paz e não de dor. Pensamentos de nos dar esperança em um futuro. Então, toda vez que um pensamento contrário a isso vier até a tua vida, repreenda, porque ele não provém de Deus. E foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu quero dizer que não tá fácil para todo mundo, não tá fácil, mas que juntos de Deus a gente consegue vencer. Somente juntinho de Deus a gente consegue vencer. Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo aqui têm promessas de Deus na vida. E às vezes essas pessoas têm desanimado, têm até duvidado. Senhor, não vai acontecer? O profeta Jeremias deve ter falado ao Senhor, Senhor, e agora? Quando vamos conseguir reerguer tudo isso? Quando vamos sair dessa situação? Há um tempo atrás era um povo aqui que habitava nesse templo, nessa cidade, um povo rico, um povo de saúde. Agora não vemos nada, não vemos esperança. Mas o profeta Jeremias sabia que Deus havia feito uma promessa de reconstrução. E Deus, ele não mente. Se Deus falou, ele cumpre. Mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então não desista daquilo que Deus te prometeu. Por mais difícil a situação hoje, continue crendo em Deus, porque no tempo certo as promessas dele vão se cumprir na sua vida. Não se apegue nessa dor, porque ela vai passar. A palavra diz, o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Mas não é o amanhã que você planeja, é o amanhã que já está planejado por Deus. Deus sabe de todas as coisas, como Abraão e Sara. Deus fez uma promessa a Abraão, mas Abraão já tinha os seus 70 anos, 75 anos. Se passaram quase 25 anos para a promessa se cumprir. E é nesse período ali da espera, no período onde às vezes a gente não vê nada acontecendo, onde muitas das vezes só luta, só levante, só dificuldade, que a gente tende a desanimar, que a gente tende a desistir. Mas aí
que eu e você temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Gente, esse versículo tá cravado aqui no meu coração, porque como eu sempre digo nos meus devocionais, antes de Deus usar a minha vida para falar com os irmãos, Deus primeiro ele fala comigo. Muitas situações têm me feito perder a esperança, mas aí eu lembro, eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovam na minha vida a cada manhã, porque se não fosse por Deus, meus irmãos, eu não estaria nem aqui gravando esse devocional. Para quem conhece a minha vida, sabe que muitas pessoas, quando eu era criança, quando eu e meus irmãos eram pequenos, diziam, não vai dar em nada, vai ser vai ser mais uma qualquer, não vai ter futuro. Mas Deus, ele pegou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, pegou aqueles que acham que são e reduziu a nada, e levantou aqueles que não achavam que eram nada, fez ser. Então é assim que Deus age. Deus age no tempo dele, na hora dele, mas eu e você não podemos desistir das promessas do Senhor. A nossa fé não tem que estar por base naquilo que a gente vê, senão a nossa fé é abalada. A nossa fé, ela tem que estar firmada na rocha. A nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus. Não é as circunstâncias que devem mover a nossa fé, mas é a nossa fé que tem que agir para mover a circunstância. Não é porque os seus olhos não estão vendo que Deus já não esteja trabalhando. O profeta Jeremias estava ali em Lamentações, dizendo ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia do teu povo, Senhor. Ele faz o apelo a Deus, ele está ali orando a Deus, desabafando, lamentando com Deus pelo povo, pela nação, pela vida dele. Mas Deus já estava ali, trabalhando com mover para mais à frente ele libertar o povo, para mais à frente o povo começar as construção, que também não foi fácil a construção. Os samaritanos barraram o povo, tentaram impedir eles de construir o templo, de reconstruir a cidade, mas quando Deus fala, ele cumpre. E é assim na nossa vida. O homem não tem poder de paralisar aquilo que Deus já decretou que vai fazer na sua vida. Permaneça firme, permaneça na posição, não deixe o diabo lançar seta sobre a sua vida para te desanimar, para te enfraquecer. Traga sempre à memória aquilo que te dá esperança. É esse versículo, por resumo de tudo que eu falei nesse devocional. Grava somente esse versículo. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Porque toda vez que você tentar parar, toda vez que você enfraquecer, se você trazer à memória aquilo que te dá esperança, você vai entender que Deus ele é fiel e que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, mesmo nós não sendo dignos. Ele nos sustenta na palma das mãos dele. E eu espero que ele continue falando ainda mais com cada um de vocês. Um beijo no seu coração, muito obrigada por você que ficou até o fim. Deixa um amém aí, se você viu esse vídeo até o fim, coloque um amém aí no fim. Compartilhe esse devocional com mais pessoas, para que dessa forma você também esteja evangelizando, que o Espírito Santo alcance a sua vida, alcance a sua alma, que ele vá até a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma solução, e que ele opere o milagre, opere a solução para os seus problemas, mas continue firme, perseverando, que Deus está no controle de todas as coisas. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Eu espero vocês. Tchau, tchau!